A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje é 12 de março de 2022. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 13. É o Evangelho de Mateus, né? Capítulo 7, versículo 13, que nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, nós temos que conscientizar uma coisa: o terceiro céu, onde habita o Senhor Jesus, onde está ali o trono de Deus, o céu ninguém entra de qualquer maneira. O céu ele não entra de qualquer maneira. Nós temos que se conscientizar isso. O céu ele não entra de qualquer maneira, né? Aqui a própria palavra do Senhor diz: o céu se requer esforço, se requer santidade, se requer pureza. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, o Senhor nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então no céu não entra pessoa de qualquer maneira. Aí muitos dizem, aí um cantor do mundo, né, um cantor da música secular, morreu, foi pro céu, né? Morreu, foi pro céu. Fulano de tal morreu, o cantor morreu, foi pro céu. Fulano de tal morreu, foi pro céu. Então a própria palavra do Senhor joga por terra toda essa mentira, que todo mundo que morre vai pro céu. É mentira, porque aqui está dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, né? Aí você pode ver que o céu não pega a gente de qualquer maneira. Tem que ter santidade, tem que ter pureza, tem que viver a palavra do Senhor, né? Aqui no mesmo capítulo, no capítulo 7, 21, nos diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja bem, capítulo 21 do capítulo 7 de Mateus: Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Veja bem que aqui a palavra do Senhor ela é como espada. Ela é como espada. Ela é a verdade, Você entendeu? Nós temos que ficar com a palavra. Então veja aqui que essa doutrina que todo mundo que morre, que vai para o céu, cai por terra, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só aquele que faz a vontade de meu Pai. O que é a vontade do meu Pai? É a palavra, é a Bíblia, não é a religião, é a Bíblia. Não é o que o catolicismo romano fala, não é o que a igreja evangélica fala, é a palavra. É a palavra que é a verdade, né? É a palavra que é a verdade. Esse negócio diz que todas as religiões, ela leva ao Senhor, isso é mentira de Satanás. Então a Bíblia é a verdade, a palavra é a verdade. Nós temos que ficar com a palavra. Então veja bem que nem todos que dizem, às vezes a pessoa anda por aí na rua aí, eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus. Não, nós somos criatura de Deus. Aquela pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela passa a ser filho de Deus. Mas antes dela aceitar Jesus, ela é uma criatura. A pessoa, a palavra do Senhor é bem clara: antes dela aceitar Jesus, ela é uma criatura. Aí se ela aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ela pedir perdão dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela passa a fazer parte da família do Senhor. Ela será chamada filho de Deus. Mas antes, se ela viver no mundo, ela é criatura. Como Satanás também é uma criatura. Você entendeu? Que Satanás é uma criatura de Deus. Ele é uma criatura de Deus. Então, a pessoa, para ela se livrar do inferno, que o inferno é real, para ela se livrar do inferno, o que ela tem que fazer? Ela tem que pedir perdão por seus pecados para Jesus. Não é para padre, não é para pastor. Se não é, padre não pode fazer nada para o Senhor. Padre não pode fazer nada por você.
Porque o Senhor diz na sua palavra, você não tem que confessar a padre, você tem que confessar a Jesus. Porque a palavra do Senhor diz em Timóteo, diz, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então padre, pastor, ele não pode fazer nada por você. Ninguém pode fazer nada por você. Só Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados. Mas padre, pastor, parecida, imagem de escultura não pode fazer nada por você. Quem pode te livrar da condenação eterna do inferno é só Jesus. Em Timóteo diz, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Maria Aparecida, a Nossa Senhora Aparecida não morreu na cruz do Calvário por você. Maria não morreu na cruz do Calvário por você. Entendeu? Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Ele é o único que pode nos livrar do inferno eterno. Por isso que ele morreu na cruz. Por isso que ele morreu na cruz. Foi por isso, para nos livrar da condenação eterna. Você pensa que Jesus morreu na cruz para você viver uma vida de qualquer maneira, vida de bebedeira, né? Vida de cachaça, de mulherada, de prostituição. Você pensa que Jesus morreu na cruz do Calvário, sofreu, passou a humilhação que ele passou para você viver uma vida de qualquer maneira? Se você vive assim, você está totalmente enganado. Você está totalmente enganado. Porque se você morrer nessa situação, o seu destino é o inferno. Você entendeu? Porque Hebreus 12:14 fala, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E nós vamos continuar aqui no mesmo capítulo 7 de Mateus, no versículo 24, eu só quero enfatizar aqui uma coisa, frisar uma coisa. O Senhor, quando ele teve a terra, há mais de 2000 anos atrás, ele falou mais do inferno do que do céu. Ele falou mais do inferno do que do céu. Sabe por que ele falou mais do inferno do que do céu? É porque ele não quer que nenhum de nós vamos para lá. Por isso que ele falou mais do céu. Ele falou mais do céu do que do inferno. Você quer ver uma coisa? Como Jesus falou mais do céu do que do inferno? Veja aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Quem quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Veja bem o que o Senhor falou. Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Você entendeu? E o Senhor está dizendo aqui que ele não quer que ninguém vá para o inferno. A pessoa só vai para o inferno se ela quiser. Mas o Senhor não quer que ninguém vá para o inferno. A pessoa só vai para o inferno se quiser. Se você quer ir para o inferno, é só se você viver. É fácil você ir para o inferno, mas para ir para o céu é difícil. Por isso que o Senhor diz que a porta é estreita. Se você quiser ir para o inferno, é simplesmente o seguinte: é só você viver de qualquer maneira, viver na prostituição, na prática da mentira. Se você viver na bebedeira, na cachaça, você entendeu? Se você viver nessa vida promíscua aí, se você viver a vida do mundo, você vai ir para o inferno rapidinho. Agora, para ir para o céu é com esforço. Por isso que o Senhor diz em Mateus que a porta é estreita, mas a porta para ir para o inferno é larga. Você pode viver de qualquer maneira, você pode viver na prostituição, você pode viver na bebedeira, você pode viver nas baladas. Isso aí é o seu passaporte. Quando você vive assim, seu passaporte já está carimbado para o inferno. Entendeu? Então, para o inferno não há esforço, agora para o céu tem que ter esforço. Veja que em capítulo 7, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Veja bem, todo aquele que o Senhor fala, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e pratica, o que é praticar? Ele obedeceu o que está na palavra, não na religião. Não na religião católica, nem na religião evangélica, na Umbanda, na Quibanda, não. Isso aí não. Você tem que ficar com a Bíblia. Você tem que ficar o que a Bíblia está dizendo. Essa é a verdade, essa é a verdadeira palavra de Deus. Entendeu? Que o Senhor não se fez carne e veio à terra para fundar a religião, para fundar a Assembleia de Deus, para fundar o catolicismo romano, para fundar Umbanda, você entendeu? Para fundar Testemunho de Jeová, não. Adventista um dia, não. Ele veio para nos trazer a verdade, que é a sua palavra. O verbo se fez carne, o Senhor se fez carne e veio à terra. A palavra se fez carne e veio à terra para nos trazer a verdade. Você entendeu? Então eu vou continuar aqui no próximo vídeo.
Então veja bem, meus irmãos, continuando. Então veja bem o que o Senhor é muito, tanto que ele enfatiza. Olha o que ele enfatiza. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e pratica. Veja bem, é o que escuta, o que ouve e pratica. O que é praticar? Obedecer a palavra de Deus, é obedecer. Para você ir para o reino dos céus, você tem que obedecer o que está na palavra. Eu volto a falar, o que está na palavra, não o que está nas religiões. Você tem que obedecer o que está na palavra. Você tem que obedecer o que está na palavra. Porque as religiões, ela vai te conduzir ao inferno, mas a palavra de Deus, ela é o Espírito Santo falando através de você, a palavra viva. É o próprio Jesus falando com você. As religiões te conduzem ao inferno, mas a palavra te dá a vida eterna, que é a verdade, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, entendeu? Porque as religiões, elas distorcem a palavra de Deus, elas distorcem, elas não pregam a verdade, elas distorcem porque quer que você vá para aquele lugar, o inferno, o tormento eterno, entendeu? Então, nós temos aqui no livro de Jó, no capítulo 28, no capítulo 28, versículo 5, no livro de Jó, que nos diz assim: da terra procede o pão, mas por baixo é envolvida como fogo. Veja bem, Jó capítulo 28, versículo 5. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como fogo. Então veja bem, meus amados irmãos, o inferno está no centro da terra. Isso aqui é bíblico, isso aqui a Bíblia própria está falando. Isso aqui ela está falando do inferno. O inferno, o inferno ele é no centro da terra. Você sabe quantos mil graus chega a terra, o magma da terra? O magma da terra, ele chega até 2.000, 3.000 graus, você entendeu? De calor. O magma da terra, ele chega até 2.000 a 3.000 graus, né? Ele chega até mais do que isso, é 2.000 a 3.000 graus, até mais. O magma da terra. E no magma da terra, ele tá ali, ele é um olor como de enxofre, entendeu? Ele é um olor como de enxofre, o magma da terra aquecido, você entendeu? O magma da terra aquecido é o que dá as erupções aos vulcões, entendeu? Isso aqui é bíblico, isso aqui é a verdade. Então o inferno está no centro da terra. Meus amados irmãos, eu vou contar aqui um relato que aconteceu. Em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos, fizeram um poço de 14.000 metros de profundidade na Sibéria. Foi um grupo de geólogos, né? Um grupo de cientistas, né? Segundo esse cientista, o Dr. Azarkov, após ter perfurado vários quilômetros de profundidade, né, os equipamentos começaram a funcionar desordenadamente, né? Desordenadamente, eles não estavam obedecendo mais o comando, estava desordenado, estava desregulado, eles perderam o controle, entendeu? Dando a impressão que o centro da Terra era oco. Eles deu a impressão, o cientista, o Dr. Azarkov, ele deu a impressão que o centro da Terra é oco, né? Que a broca ela caiu num vazio no centro da Terra, né? Então veja bem, o que aconteceu? A notícia se espalhou pelo mundo na época do acontecimento. Um jornal da Finlândia, né, publicou a matéria com os relatos, né? Os relatos dos operários que estavam ali na hora com o Dr. Azarkov, né? E os estudiosos que ouviram a fita gravada pelo próprio Dr. Azarkov, né? Ouviu a fita gravada pelo próprio Dr. Azarkov, né? O Dr. Azarkov, que estava na frente, ele era o líder daquela expedição, né? Aquela expedição que ele estava perfurando ali para a broca chegar até uma profundidade, para eles escutar o movimento das placas tectônicas, e ouvir o sonido das placas tectônicas,
tectônicas, entendeu? Então o Dr. Zarkov disse, só que o Dr. Zarkov, ele não ouviu o barulho das placas tectônicas, ele ouviu outro barulho, né? Ele ouviu outro barulho. O Dr. Zarkov disse, como um comunista, eu não acredito em céu e nem na Bíblia, mas como um cientista eu acreditei no inferno a partir daquele dia, entendeu? Então o que aconteceu, né? E o Dr. Zarkov continua dizendo, é desnecessário dizer que ficamos chocados ao saber tal descoberta, ao fazer tal descoberta. Eles ficou chocado ao fazer tal descoberta, mas sabemos o que nós ouvimos e estamos convencidos de que perfuramos o portão do inferno. Eles foram surpreendidos ali. Então veja bem, por que Deus permitiu isso? Permitiu por quê? Porque aqueles homens que estavam naquela expedição, eles eram ateus. Eram ateus. Eles não acreditavam nem em Deus, nem na Bíblia, nem no inferno, nem em nada. Então o Senhor permitiu isso aí para salvar aqueles homens. Por isso que eu volto a falar na palavra que eu li. O Senhor diz na sua palavra em 1 Timóteo capítulo 2, diz que não quer que ninguém pereça, mas que todos venham à salvação. O Senhor quer salvar todos. O Senhor não quer ver ninguém ir para o inferno. O Senhor não quer ver, o Senhor não joga ninguém no inferno, a pessoa vai pela própria atitude. Então, o Senhor é bem claro, Ele não quer que ninguém vá para o inferno, Ele quer salvar todos. Então, o doutor Zarkov, ele ficou meio esquizofrênico quando ele ouviu aquele sonido, né? Ele ouviu aquele sonido do microfone, que ele introduziu um microfone para baixar, para escutar os barulhos da placa tectônica, né? Ele pediu para os operários, o Dr. Zarkov pediu para os operários abaixar um microfone projetado para captar som e movimento das placas tectônicas. Ele pediu os operários dele para abaixar o microfone. Só que o Dr. Zarkov ele teve uma surpresa. Quando ele abaixou o microfone a mais de 14 mil metros de profundidade, ele ouviu um barulho diferente. O Dr. Zarkov disse que ouviu milhões e milhões de pessoas gritando de dor no centro da terra. Então, ali o Senhor permitiu isso aí, através desses ateus, para permitir, para falar para nós que o inferno é real. O inferno é real, o inferno existe. A pessoa só vai para lá se ela quiser. Por isso que o Senhor nos deixou a parábola de Rico e Lázaro em Lucas 16. Ali o Senhor, é bem claro, o Senhor falou mais do inferno do que do céu, porque não quer que ninguém vá para lá. A pessoa só vai se ela quiser. Por isso que eu volto a falar, se você quiser ir para o inferno, é só você viver uma vida desregrada e viver a vida do mundo de bebedeira, de mentira, de adultério, de prostituição. Aí você já está com o passaporte carimbado para o inferno. Entendeu? Então o inferno ele é real, ele não é ficção, ele é real. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Então, e tem outro relato que aconteceu, eu não lembro o ano, né? Eu não lembro o ano que isso aconteceu, que um chileno, eles foram a um vulcão que estava em erupção no Chile, um vulcão que entrou em erupção, e eles foram ver, né? Eles foram contemplar aquela imagem daquele vulcão em erupção, e eles viram que no vulcão que estava em erupção estava saindo vermes vivos. Daquele vulcão em erupção estava saindo verme vivo. Agora eu pergunto para você, como que um verme vai suportar a 3.000 graus, 4.000 graus de calor? Mas isso confirma na palavra. A palavra do Senhor fala disso. A palavra do Senhor, ela é bem clara sobre isso. Ela fala que lá no inferno o bicho nunca morre. A Bíblia diz que lá no livro de Marcos, que o inferno, onde o bicho nunca morre.
A palavra do Senhor fala que onde o bicho nunca morre. Por isso que esses chilenos acharam esses vermes nas larvas do vulcão. Porque é só confirmando o que a palavra já tinha dito, que o bicho nunca morre no inferno. Então, meu amigo, o inferno é real. É real, o inferno é real. O inferno é mais real. O mundo invisível, o mundo espiritual é mais real do que esse mundo que nós vivemos aqui. Esse mundo é mais real do que esse mundo que nós vivemos aqui. Mas o Senhor, Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele quer que todo mundo ganhe a salvação. Entendeu, meus amados irmãos? Então nós temos que ficar com Jesus, aceitar Jesus enquanto é tempo, aceitar Jesus enquanto nós temos vida, porque depois que você morrer, o seu destino, se você morrer sem Jesus, o seu destino é o inferno. Eu vou continuar. Então nós continuamos aqui no terceiro vídeo. Então veja bem, o inferno ele é real. O inferno ele é real. Como eu volto a falar, o mundo espiritual, o mundo invisível, ele é mais real do que esse mundo que nós vivemos. Ele é mais real do que esse mundo que nós vivemos. Então, meus amados, nós temos que preocupar aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Né? Eu vejo muitas pessoas preocupadas aí, as academias cheias de gente, a pessoa preocupada com o seu corpo, preocupado com a aparência, né? Preocupado com a aparência, com o seu corpo, né? Então, eu vejo as academias cheias aí e as igrejas vazias. Ninguém quer saber de Jesus, né? A pessoa está preocupada com o seu corpo. Meu amigo, esse corpo que nós temos aqui é simplesmente uma roupagem que sustenta a alma. Nós temos uma alma que é eterna. Então, a partir do momento que nós somos gerados, no ventre de nossa mãe, no útero de nossa mãe, nós não temos fim mais. Nós não temos fim. Esse corpo que nós temos, ele vai para a terra, mas a alma, ela tem dois destinos, o céu ou o inferno, né? O céu ou o inferno. Ou se você viveu para Jesus, na hora da sua morte, você viveu, obedeceu a palavra do Senhor, na hora da sua morte, o destino da sua alma é o céu. Mas se você morreu sem Jesus, quando você morrer, o destino da sua alma é o inferno. O Senhor deixou em Lucas, lá em Lucas no capítulo 16, que fala da parábola do rico e Lázaro, o Senhor foi muito enfático nos falar que quando Lázaro morreu, Lázaro vivia para o Senhor. Quando Lázaro morreu, quem veio buscar a alma dele foi os anjos. Os anjos do Senhor veio buscar para levar para o céu, né? E quando o rico morreu, quem veio buscar a alma dele foi os demônios. Os demônios veio buscar a alma do rico para levar para o inferno. Então lá fala que quando o rico morreu, ele foi sepultado. Mas ali o texto, aquele texto que fala quando o rico morreu foi sepultado, ali ele está subentendido, porque quando o rico morreu, quem veio buscar a alma dele foi os demônios para levar para o inferno. Porque Lázaro, quando ele morreu, quem veio buscar a alma dele foi os anjos, né? E do rico não fala, só fala que ele foi sepultado, mas o texto está subentendido, porque quem veio buscar a alma do rico para levar para o inferno foi os demônios. Veja aqui no capítulo 9 do livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 44, que nos diz assim: onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. É o que eu volto a falar, a experiência que aquele chileno teve, que eles viram verme nas larvas de vulcão, que chega a 2.000 a 3.000 graus. Como que aqueles bichos podem suportar um calor de 3.000 graus? Mas é a palavra do Senhor que está falando. O Senhor faz isso, entendeu? Onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. O fogo no inferno ele não se apaga, entendeu? O fogo no inferno ele não se apaga e o bicho nunca morre. O Senhor, ele tem poder. O Senhor, ele é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Não há nada impossível para Deus. O Senhor pode permitir que esses vermes fiquem vivos a um calor de 4.000, 5.000, 6.000 graus, 10.000 graus. Ele pode fazer, porque ele tem poder para isso. Então, simplesmente o que aqueles chilenos viram,
chileno viram lá em China, naquele vulcão erupção, e saía vermes de dentro da larva, é cumprindo a palavra do Senhor, falando o que o Senhor já tinha falado há mais de 2000 anos atrás, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Meu amigo e minha amiga, só há uma maneira de você livrar do tormento eterno. Só há uma maneira de você livrar do tormento eterno. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver o que está na palavra, viver em santidade o que está na palavra. Não está falando que se você aceitar Jesus, você vai pecar. Você peca, mas você não vai viver. Veja bem, viver na prática do pecado é uma coisa. Agora, viver, você ser um pecador é uma coisa. Eu sou um pecador, mas viver na prática do pecado é outra coisa diferente. O que nos afasta de Deus é viver na prática do pecado. Você peca. O que é viver na prática do pecado? Você peca e não arrepende. Você acha que a vida é aquilo ali. A vida é isso aí. Deus vai te aceitar daquele jeito que você está vivendo. Mas não. Se você vive na prática da mentira, na prática do adultério, faz isso hoje, faz isso amanhã. Não. Agora o cristão, quando você aceita Jesus, você não vai viver mais na prática do pecado. Você vai pecar. Mas você vai pecar não assim constantemente. Mas quando você pecar, você pede perdão para Deus, né? Você não vai viver mais na prática do pecado, naquela vida promíscua. Você vai viver uma vida separada para Deus. Você vai viver uma separada para Deus. Você não vai viver na prática do pecado. Então veja muito bem. É muita coisa distinta que eu vou falar. Tem o pecador, que sou eu, e tem o que vive na prática do pecado. O que é viver, que eu volto a falar? É o cara que bebe todo dia, o cara que vive na prática da prostituição, que usa droga, né? Isso ele faz constantemente. Esse é o que vive na prática do pecado. Então a pessoa que vive dessa maneira, o destino dela é o inferno. Então o pecador, como eu, que eu falo que eu sou um pecador, mas eu não vivo na prática do pecado, é totalmente diferente. São duas coisas distintas. Entendeu? Eu não vivo na prática do pecado. Eu peco, mas a partir do momento que eu peco, a minha consciência pesa, eu já peço perdão para Deus ao mesmo tempo. E Deus me lava com seu sangue. Entendeu? Não é você viver na prática do pecado. Você viver na prática do pecado, o seu destino vai ser o inferno. Porque você peca e não se arrepende. Você não tem temor de Deus. E você, a partir do momento que você tem temor a Deus, é quando você aceita Ele, com o Espírito Santo, ele entra dentro de você e começa a fazer a limpeza daquelas coisas imundas que você fazia antes. Porque lá em Atos, no capítulo 17, versículo 30, o Senhor diz assim: o Senhor diz que não leva em conta os tempos da ignorância. Quer dizer, a sua vida passada, se você aceitou Jesus passa uma borracha em tudo. O que aconteceu para trás, o Senhor passa uma borracha em tudo. O que vale é da agora para frente. Não importa se você matou, se você roubou, se você... Entendeu? Não importa o que você fez. Se você aceitar Jesus, ele apaga o seu passado e você vive uma nova criatura. Por isso que o Senhor, aquilo ali chama nascer de novo. Você morrer para o mundo e nascer para Jesus. Entendeu? Então essa é a vida. Não se engane, meu amigo, não se engane. Se você viver uma vida de qualquer maneira, quando você morrer, os demônios vêm buscar a sua alma e fiquem